Bom, então a gente vai fazer a nossa aula hoje, né? Primeiro conteúdo do segundo bimestre, dos 8º anos, que é sobre o tema das ginásticas. Mas não é qualquer tipo de ginástica, são as ginásticas de conscientização corporal. A gente vai explicar um pouquinho o que são essas ginásticas, do que elas se tratam, quais são os objetivos delas e tudo mais. Diferente das ginásticas de competição, as ginásticas de conscientização corporal, elas não servem para competir, nem para ganhar pontos, nem para colocar um adversário contra o outro. Mas, como o próprio nome diz, as ginásticas de conscientização corporal é para trabalhar com o próprio corpo, né? Respiração, relaxamento, músculos, tranquilidade, combate ao estresse e tudo mais. Vamos lá então. O que são as práticas de conscientização corporal? São práticas milenares. O que é isso? Práticas que remontam de milênios atrás, né? A maioria delas teve origem em países orientais, Japão, China, Coreia e tudo mais. Alguns exemplos desse tipo de ginástica são o relaxamento, a meditação, a automassagem, a yoga e o pilates. Tem vários outros tipos, tá? Eu peguei os que a gente mais conhece, que está mais perto da gente, para a gente conseguir entender melhor. Qual é o objetivo dessas ginásticas de conscientização corporal? Busca pelo equilíbrio. Não é equilíbrio de você estar num pé só, é o equilíbrio de você estar tranquilo, de você não estar nervoso, nem muito ansioso, de você estar em equilíbrio com o seu corpo e com você mesmo. Prevenir doenças também é um objetivo. Procura pelo bem-estar, né? E faz com que a pessoa se conheça melhor, né? Esse autoconhecimento das sensações, das percepções, permite que as pessoas, quando elas se conhecem, elas sabem quando uma coisa não está boa, ou quando algo não está certo, ou quando alguma coisa está errada, né? Se a gente se conhece, a gente sabe quando, por exemplo, surge um carocinho no lugar que eu não tinha, ou quando o cabelo está caindo mais do que o normal, ou que surgiu uma manchinha. Isso é autoconhecimento, né? E se conhecer faz com que a gente perceba as mudanças e consiga correr atrás, procurar o médico rápido, né? Esse autoconhecimento que é tão prezado pelas ginásticas de conscientização corporal é muito importante, né, para impedir as doenças que a gente viu. Então agora a gente vai entrar eu vou explicar um pouquinho de cada um dos tipos que eu dei como exemplo. Vamos começar pelo relaxamento. O que é o relaxamento? É uma ação corporal que tem como objetivo romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Relaxar significa reduzir a atividade muscular e mental por meio de um ato consciente e autodirigido. Então, o relaxamento é aquilo que a gente faz. Prestar atenção na respiração, ficar de preferência sentado ou melhor ainda deitado, não fazer nenhum tipo de movimento, ficar parado, né? Esvaziar a mente de pensamentos, né? Tranquilizar-se, fazer com que os batimentos cardíacos diminuam, né? As atividades do cotidiano propiciam a aquisição de tensões de várias origens. Então, o dia a dia nosso é muito conturbado, vai para lá, vem para cá, corre aqui, pega lá, né? A gente passa muito nervoso, fica ansioso, angustiado. Essa época que a gente está vivendo de pandemia é muito difícil, né? Faz com que a gente adquira aí várias tensões que acabam, né? O nosso corpo ele é uma máquina e quando algo não está bem, ele mostra. E ele mostra como? Nas fibras musculares, em doenças, dor de cabeça, né? São alguns dos sintomas dessas tensões que a gente vai acumulando nesse dia a dia tão conturbado, né? As técnicas de relaxamento são muito indicadas para a eliminação desses tipos de tensão. Tensão causada pelo estresse, pela correria do dia a dia, pela angústia, pela ansiedade.
E não existe só uma técnica de relaxamento, existem várias, né? Mas a maioria delas, se não todas, prezam que sejam praticadas em locais tranquilos, né? Silenciosos ou com uma musiquinha tranquila, bem baixinho, tá? Os adeptos do relaxamento, o ideal é que ele seja feito com alguma roupa confortável, que você preste atenção na sua respiração e que através dessa respiração e dessa falta de movimento que você consiga se libertar dessas tensões, tá? Aqui tem algumas imagens do que pode ser feito como relaxamento, ler um bom livro, escutar uma boa música, na natureza, sentar, deitar. Você pode fazer o relaxamento de várias maneiras. Tudo isso vai depender de como cada pessoa relaxa, tá? Isso é algo, como é que eu posso dizer? Isso é algo individual. Cada pessoa relaxa de uma forma. Eu posso conseguir relaxar escutando uma música. Já você pode não conseguir. Outra pessoa pode relaxar lendo um livro. Outra pessoa pode conseguir isso deitada numa rede ou caminhando na praia, deitado na praia, não sei, cada um relaxa de uma maneira, tá? Agora a gente vai para outro exemplo, a meditação. O que é a meditação? É uma prática de intensa concentração e atenção da mente. Então aqui o objetivo não é esvaziar a mente, né? Você vai criar uma possibilidade de se concentrar em um único ponto. Quando a gente medita, a gente acaba aquietando a mente, né? Quando a gente aprende as técnicas de meditação, a gente vai criando ferramentas para lidar com o estresse, né? Também pode ser pela respiração, pode ser pela leitura de um mantra, né? Pode ser através de algumas palavras. Isso também é muito individual, tá? Apesar de ser associada a questões relacionadas com a espiritualidade, a meditação também pode ser utilizada para o desenvolvimento pessoal em um contexto não religioso. Tá? A meditação, ela é uma característica de várias religiões orientais, como o budismo. Só que não é só quem é budista que pode meditar. Você pode meditar tranquilamente mesmo sem ser budista, tá? Sem ter esse caráter religioso. Quando a gente realiza a meditação de uma maneira regular, ela traz vários benefícios. O descanso físico do corpo, mental e emocional. Aumenta a capacidade de você se concentrar, reduz a ansiedade, equilibra a respiração, né? Quando a gente fala de meditação, a gente lembra geralmente da primeira imagem, né? Que são as pessoas sentadas com as pernas cruzadas e que esse movimento de pinça na mão. Mas nem sempre, tá? A gente, conforme vai evoluindo a meditação, o nível de meditação da pessoa, ela pode meditar em qualquer posição, né? Então, ó, pode ser sentado, pode ser algumas posições mais difíceis, né? Tudo isso pode ser uma técnica de meditação que você pode utilizar. E tudo isso vai depender do grau de meditação que você esteja, tá? Porque tem vários graus também. Tem o iniciante, tem o mais profundo e por aí vai. A automassagem. Como o próprio nome diz, é a técnica de massagear a você mesmo, né? Ela é uma prática que relaxa, né? E esse ato de se massagear permite que você se conecte com o seu próprio corpo, né? Que muitas vezes a gente nem se toca, né? A gente não toca o nosso próprio corpo, a gente não sente as tensões que o nosso corpo promove, né? Experimenta tocar no seu coração um dia que você esteja muito alterado, muito nervoso. Seu coração está batendo mais rápido, os seus músculos ficam mais duros, mais rígidos. Tudo isso é o seu corpo mostrando sintoma daquilo que você está sentindo. Então, o ato de massagear o seu próprio corpo pode te liberar dessas sensações e te dar até uma sensação de alívio, né? Geralmente, quando a gente chega em casa e tira aquele sapato apertado, a gente tem o costume de dar uma pequena apertada no pé, né? Ou quando, por exemplo, a panturrilha dói, você vai lá e aperta.
Mas isso tem que ser corriqueiro, a gente tem que fazer isso o tempo todo, se conectar conosco, com o nosso próprio corpo. A automassagem ela pode ser feita com as mãos ou também utilizar alguns acessórios, como bolas de tamanhos diversos, bambus, alguns massageadores, tá? Esse tipo de massagem, de ginástica, ele promove a circulação do sangue, então ele aumenta a circulação do sangue naquele local em que você está massageando. Por conta desse aumento da circulação, diminuem as dores, né? E, inclusive, a automassagem, ela alivia as emoções. Então, é uma técnica também de tranquilização, de relaxamento, inclusive. A aplicação da automassagem depende do praticante conhecer o ponto que deseja tratar. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar na internet que o nosso corpo, segundo a filosofia oriental, ele tem vários pontos que se conectam. Então, se a gente massageia as mãos, não é só as mãos que a gente está melhorando, tem algum ponto que as mãos são relacionados. Esse ponto acima das sobrancelhas, né? A nuca, a palma dos pés, cada um deles tem um significado, tem algum local no corpo em que você está movimentando, digamos assim, dentro da massagem ao tocar esses pontos. E não somente, tô massageando meu pé, é só o meu pé. Não. Né? Segundo essas filosofias, a gente tem uma relação de partes do corpo com outras partes. Yoga, ou yoga com I ou yoga com Y, tanto faz, tá? A gente pode escrever das duas maneiras. A yoga é uma disciplina originária da Índia, né? Também no Oriente, e une aspectos físicos, emocionais e espirituais. Não traz apenas o bem-estar do corpo, mas busca um caminho em direção a uma vida mais profunda, unindo o físico ao espiritual. Então a yoga é uma filosofia que pretende unir, né, o físico e o espiritual. A yoga, ela tem uma relação muito forte com a postura, né, com o formato do corpo que você faz quando você está praticando. E essas posturas são chamadas de Hatha Yoga ou asanas. Então a yoga é praticada em algumas posturas. Busca levar a pessoa a um estado de harmonia, paz e serenidade por meio do autoconhecimento e da perfeita integração com o mundo exterior. Atualmente, tanto os adultos como as crianças estão sendo submetidos a uma rotina muito estressante, né? A gente se alimenta mal, dorme mal, né? Vive numa ansiedade, numa pressão muito grande, e isso faz com que o corpo entre em um desequilíbrio que facilita a entrada de doenças. A yoga, ela vem para promover o quê? Você se autoconhecer, você ter paz interior, aliviar o estresse, a ansiedade, melhorar o equilíbrio, né? Porque tem umas posturas que exigem muito equilíbrio, a coordenação motora, a capacidade do seu corpo de lutar contra doenças, que é o sistema imunológico, aumenta a concentração e a memória, aumenta a flexibilidade dos músculos. Então ela alivia a dor nas costas, normaliza o peso e o sono, proporciona um bom humor e diminui a depressão. Então a gente pode ver que a yoga, não é que ela é mais importante que as outras técnicas, mas ela é completa. Ela é uma técnica que une várias características das outras técnicas e que incutiu tudo isso numa prática só, né? Como que a yoga pode ser realizada? Exercícios físicos feitos bem devagar, né? A respiração, ela é feita de uma maneira que ela é muito, como é que eu posso dizer, eficaz. Você aprende a respirar melhor usando o máximo de capacidade de seus pulmões. Os exercícios de relaxamento que fazem parte da yoga também proporcionam mais energia, tem um poder de curar algumas doenças e prevenir, e também mexe com a concentração, porque você elenca ali no seu pensamento um único pensamento, uma única meta ou mantra, e você se concentra só nisso. Tá? Então, aqui tem algumas posturas que podem ser adotadas pelo yoga, inclusive mostrando que crianças, idosos, todos podem praticar.
O Pilates. O que é o Pilates? O Pilates é um tipo de atividade física que busca controlar os músculos, fortalecendo a musculatura e melhorando o tônus, além de conferir maior flexibilidade. Então, no Pilates, nós temos uma técnica de ginástica que é mais parecida com a academia, digamos assim, né? Porque ela tem como objetivo melhorar aspectos não mentais como as outras, mas mais físicos. A técnica é mais próxima de um exercício de força, como eu acabei de dizer, e é conhecida por melhorar o contorno corporal, além de trazer mais força, ajustar a postura, melhorar a musculatura, chamado de core. O Pilates é uma modalidade capaz de oferecer muitos benefícios ao praticante, promovendo maior consciência corporal e aumentando a flexibilidade. Quais que são os benefícios do Pilates? Diferente dos outros, pessoal, a gente vai perceber que o Pilates ele é muito mais físico, aliás, ele é totalmente no físico e ele não preza muito pelos aspectos mentais e psicológicos. É por isso que eu disse que ele se assemelha muito à academia. Porque o que acontece? Ele melhora a postura, aumenta o tônus muscular, a mobilidade das articulações, evolução da marcha e da corrida, alivia tensões, foca na respiração, melhora a flexibilidade. Então ele é muito mais parecido com os exercícios que a gente faz nas academias, que tem como objetivo aumentar os aspectos físicos do corpo. Aquilo que eu posso pegar, né? A musculatura, as articulações e tudo mais. Nós temos dois tipos de pilates que a gente pode praticar. O pilates com aparelhos e o pilates solo. Tá? Os objetivos são os mesmos. O que muda é a forma, as posturas, os movimentos, os equipamentos que são utilizados, né? Então, o Pilates com aparelho. Nele são usados os aparelhos desenvolvidos por Joseph Pilates. Então, o Pilates tem esse nome pelo nome do criador, que se baseiam em molas e podem facilitar movimentos de pessoas com limitações físicas que têm dificuldades e levar alunos a níveis mais avançados. Então, o Pilates com aparelhos é aquele Pilates que a gente tem aqueles aparelhos cheios de mola, corda, né? Em que a pessoa faz alguns movimentos e algumas posturas. Diferente do Pilates solo, porque ele é mais difícil, porque ele é feito só com o peso do corpo. Então ele não tem o uso de nenhum aparelho, né? Grande, digamos assim, aparelhagem grande. E essa técnica, ela tem a vantagem de ser praticada em qualquer lugar, o Pilates solo, porque como ele não usa nenhum equipamento grande, a gente não precisa ter um local muito grande, muito espaço e muito menos aqueles equipamentos grandes e pesados, tá? Aqui algumas imagens do Pilates solo e tudo mais, Pilates com aparelho, desculpa, e também do Pilates solo. Bom, a atividade que eu tenho para vocês. No caderno de educação física, eu quero que você responda essas perguntas. De todos os tipos que eu passei, qual te chamou mais atenção? Qual que assim para você foi curioso, você achou interessante? Se você tivesse oportunidade, qual você faria? E que você faça um resumo depois de 10 linhas mais ou menos, contando mais o que te chamou a atenção. Depois que você terminar de fazer esse resumo, você vai fotografar e mandar para mim via WhatsApp. Tudo bem? Aqui as fontes que eu utilizei para fazer o trabalho. Eu vou parar.